Quem é Andrew Tate? O ser humano mais procurado na face da Terra em 2022, Andrew Tate explodiu as redes sociais, se tornando o ser humano mais famoso do mundo, excelente lutador, mas um triste fim para sua carreira nas lutas e como pessoa. Andrew continua preso por diversos crimes hediondos. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Como eu falei, o ser humano mais procurado na face da Terra em 2022, e uma diferença gritante. E a gente vai explicar para talvez você que não saiba quem ele é ou não entenda muito inglês, não tenha caído na sua bolha de procura e de pesquisa ou de recomendação nos vídeos. Vou falar um pouquinho sobre esse lutador aí que está passando por maus bocados, por realmente problemas e acusações hediondas e macabras. Deixa o like, te inscreve e bora conversar. Pessoal, queria falar um pouquinho sobre aí essa história do Andrew Tate, de modo geral bastante macabra. Eu queria começar falando sobre o motivo e o que aconteceu para estar assim, tipo, degringolando, né, como a gente fala aqui na minha zona no Rio Grande do Sul aqui, degringolando quando cai tudo basicamente de uma hora para outra. Então, basicamente, o Emory Andrew Tate III, ele é conhecido por ser um tricampeão mundial do kickboxing, celebridade aí da internet. Ele tem um cartel no kickboxing muito sinistro, inclusive ele tem 76 vitórias e 69 por nocaute. 76 vitórias e 69 por nocaute, com 9 derrotas. Um cara que tem aí 1,85, 1,90 de altura, lutava em média na 8,4, 8,5, dependendo do evento. E um bom lutador, a gente vai ver algumas imagens enquanto a gente conversa, mas a bizarrice ela se encontra na vida pessoal. E ele ganhou uma notoriedade depois que ele se aposentou do kickboxing, e com visões, né, diria assim, amplamente controversas, vendendo cursos, falando sobre misoginia, falando sobre que mulher tem que isso, tem que aquilo, que o homem tem que fazer isso, tem que aquilo, tem que ser filtrado muito bem o que o Andrew Tate ele jogou nas redes sociais. Mas sim, muitas coisas são legais e outras são bastante controversas. E o Andrew Tate ele está detido desde o dia 29 de dezembro, detido na minha visão, é diferente do preso, porque ele ainda tem a probabilidade, a possibilidade de sair. Mas o porquê, Caio, que ele foi detido desde o dia 29 de dezembro pela polícia romena, isso foi em relação a alegações de tráfico humano, violações e formação de uma unidade de crime organizado. 20 de janeiro a custódia tinha sido estendida até 27 de fevereiro, no dia 22 de fevereiro foi estendida por mais 30 dias e hoje, dia 14 de março, foi negada pela quarta, quinta vez o recurso para ele poder sair da prisão e basicamente estar livre aí de mais problemas que possa acarretar toda essa situação para ele. O porquê que ele se mantém detido depois de tanto tempo assim? A questão, né, deveria ter sido uma detenção de curta duração de 24 horas, já vai em 3 meses. Depois de sucessivos prolongamentos da pena da prisão, no dia 21 de fevereiro, um juiz daquele tribunal determinou pela terceira vez um prolongamento de 30 dias no período de detenção do influenciador britânico, ele que tem aí seus 36 anos, e do irmão dele, Tristan Tate. Documento do tribunal divulgado em janeiro a propósito do segundo prolongamento justificou a decisão com o risco de fuga dos irmãos, porque, para quem não sabe, esses caras aí têm 15, 20 passaportes, eles têm acho que 300 ou 400 milhões em patrimônio físico, né, entre carros e casas e tudo mais. E eu acho que, de modo geral, esse cara tá beirando aí 1 bilhão. Eu acredito que de dólares, tá? O valor do patrimônio dele, de modo geral, com investimentos, enfim, um monte de coisa que não tem como ser palpável assim, de uma maneira clara. E um documento
do Tribunal Advogado em janeiro a propósito, como ele justificou que eles têm um alto risco de fuga e de sumir. Então, citado por aquela maneira, aquele motivo, o porta-voz do influenciador britânico que se autodenomina Rei da Masculinidade Tóxica comunicou a desilusão da família e adiantou que a equipe dos advogados vai recorrer da decisão daqui 48 horas, né? Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo no mesmo dia, 14 de março. A dupla foi detida na Romênia por suspeita de liderar uma rede de tráfico humano. Está sendo investigada por 2 acusações de violação em relação a explorar mulheres, etc e tal. Só que ainda não tem exatamente aquela prova cabal de que os caras eles fazem o que disseram que eles fazem, e muita gente está dizendo que é um sistema de disputa de política em relação ao Andrew Tate ter dito que ele mexeu com algumas pessoas da esquerda, tal. Aí teve também outros problemas que visualizaram ele falando coisas de pessoas erradas em momentos errados, e que por isso que ele está preso. Inclusive tem juízes e tem pessoas fazendo com que ele seja tratado de uma maneira que não existe uma lei, ou que pelo menos essa lei esteja sendo utilizada de uma maneira extremamente agressiva e ríspida só por ser ele, e não porque ele precise ou mereça, porque normalmente quando tu não tem as provas ali, tu tem que ser liberado em X horas e tal, no máximo ter uma preventiva de alguns dias. Mas no caso do Andrew realmente está ficando muito difícil. Então, cara, é uma parada muito louca, porque ainda não tem uma coisa clara em relação a ele estar fazendo tráfico humano, né? Você sabe a palavra, mulheres. E um cara também muito inteligente, já deu muitas entrevistas ao longo desses últimos meses de 2022 pra cá. Só que a gente tá numa situação, num cenário que, se alguma coisa for provada do Andrew Tate, vai ser um dos escândalos, um dos maiores escândalos dos últimos anos, ou da última década, ou talvez de sempre, de um lutador fazer coisas aí tão bizonhas e horrendas fora dos ringues. Então é mais ou menos isso. Tô trazendo pelo fato dele ser lutador, né? Se aposentou há 2-3 anos atrás, se não me engano, mas ele é novo, tem acho que uns 34 anos, 33, 34 anos, então tem a probabilidade dele poder voltar. Até falaram dele lutar contra o Jake Paul, ele mesmo fez uma encarada contra o Jake Paul. Existia uma probabilidade muito grande deles lutarem e tal. Então o cara estava, né, até o momento ativo dentro do mundo das lutas. Por isso que eu trouxe esse conteúdo. Mas ao mesmo tempo também rolou essa parada da esquerda e da direita, enfim, que é uma parada política, quando ele xingou ou tirou uma onda da Greta Thunberg, se eu não me engano, que é essa ativista aí e tal, enfim. E ele provocou a Greta, ele tirou uma onda com ela nas redes sociais, ela respondeu e tal. Ela usou as redes sociais para responder uma provocação do Andrew Tate, que é conhecido por ter posições misóginas e negacionistas sobre aquecimento global. Ele fez uma publicação no perfil do Twitter para debochar da ativista e se gabar sobre ter 33 carros que emitem grande quantidade de poluentes. Então o cara tem 33 carros. E logo depois a Greta respondeu aí de forma irônica sobre coisas do Andrew Tate. Ele tirou uma onda, me manda aí o teu e-mail que eu vou te mandar quanto que tem de poluente dos meus 33 carros, porque eu tenho um Bugatti 8.0, 2 Ferraris 812, blá. E aí eu quero ver qual é o montante de poluentes que eu estou te mandando. A Greta respondeu sim. Manda pro meu e-mail aí, pirupequeno@gmail.com, tipo, tirando uma onda com ele. Depois, acho que foi um dia ou 2 depois, ele foi preso. E aí dizem que tem uma analogia, dizem que tem alguma coisa política por trás e que estão mantendo o cara desonestamente
por trás das grades por enquanto. De fato, sim, seria uma verdade, mas talvez estejam querendo provas, estejam segurando ele ao máximo, mas com certeza esse cara vai sair em breve e quando ele botar a boca no trombone vai ser uma parada que vai ter 100, 200 milhões de visualizações. Aqui umas imagens do nosso curso de defesa pessoal, caso você queira saber como adquiri-lo, como comprá-lo literalmente, não tem nada de graça aqui. Manda uma mensagem nas minhas DMs, Insta, @CaioCFX, e assista esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui agora. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.